Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Eu estava ali, sentado ali na cadeira, agora há pouco, cantando, e chegou o momento da oferta, né, para ofertar. Aí eu falei assim, já está próximo da minha vez, meus irmãos. E graças a Deus por isso, a gente fica apreensivo, né? Vai chegando o nosso momento, nossa vez de fazer a nossa parte, né? Com Deus, para o nosso Deus. Mas o bom é que deu tudo certo, né? Louvamos ao Senhor, bendizemos o seu nome, e agradecemos o seu nome, apresentamos a Deus aquilo que Deus, por gratidão nossa por Deus, que Ele fez por nós, através da adoração aí. Obrigado. E agora sim, Deus irá falar conosco através de sua palavra. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que mais uma vez está me dando, e através do pastor Júlio, que hoje está aqui hoje, né, para pregar, para ajudar na sua obra, na obra do Senhor. Nosso pastor Luiz está aqui, né? Está em viagem missionária, trabalhando em prol do reino de Deus também, como a gente sabe, na sua igreja. Então, estamos aí nessa escala de pregadores. Então, hoje a gente chegou no dia dele. Então, eu quero agradecer muito a Deus pelo privilégio de poder ajudar nesta obra que é do Senhor. Amém? Amém. Então, nós iremos vir a palavra do Senhor em Evangelho de João. Vamos abrir nossa Bíblia para o Evangelho de São João. Aí nós iremos ler João capítulo 3. Vamos ler João capítulo 3. João capítulo 3, de 1 a 21. Vamos ler esses versículos para nós podermos nos familiarizar, né, com essa leitura, com esse texto da palavra do Senhor, que se encontra em Evangelho de João capítulo 3. Fala sobre a visita de Nicodemos a Jesus, o que Jesus tem falado para ele. Vamos ler. João capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia entre os fariseus o homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importava-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas?
Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não vai julgar, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Oremos. Pai celestial, Pai eterno, Deus todo-poderoso, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E obrigado, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ler. E, Senhor, nos mostre, Senhor Deus, as verdades, Senhor. Falar em nós, através do Teu Santo Espírito, que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, compreender e entender que somente o Senhor, Pai, é o caminho, a verdade e a vida para conduzir ao céu. Em nome de Jesus, é que nós pedimos e agradecemos as bênçãos espirituais da nossa vida nesta noite, e que pela Tua vontade, pelo Teu querer, Senhor Deus, que o Senhor possa estar salvando, Senhor Deus, almas, possa ser Deus Teus pés, Senhor, através do Evangelho. Em nome santo de Jesus, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, por poderem sentar. Bem, irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, que é um texto bem explicativo a respeito, da salvação em Cristo Jesus. Nós podemos ver que Jesus já estava trabalhando em prol do reino de Deus. Jesus estava fazendo o que tinha que fazer, o que veio fazer aqui na terra, foi de nascer, e também chegou o tempo para que ele pudesse anunciar também o Evangelho do Reino de Deus, que as pessoas pudessem acreditar que ele era o Cristo, os judeus na época pudessem acreditar que ele era o Cristo, que tinha vindo a este mundo para dar salvação aos irmãos, aos judeus daquela época. E, infelizmente, eles não acreditavam em Jesus como Senhor, porque Jesus ele era um homem simples, o homem, como diz a palavra de Deus, um homem que não tinha formosura, mas um homem que era o Filho de Deus encarnado, um corpo mortal que não é nosso, desceu ao céu. Jesus, como sendo Deus, desceu ao céu, desceu à terra através do nosso corpo, habitou no meio de nós. E a Bíblia diz também que Ele conhece a nossa vida, conhece todas as nossas fraquezas, porque Ele habitou no corpo mortal que nem o nosso. E este homem Nicodemos, ele, como sendo um homem fariseu, um dos maiorais
que sentavam na corte dos sacerdotes, né, dos reis, estava ali no meio um homem que era um homem de posse, um homem, com certeza, um homem bem conhecido na época, né, naquele tempo lá. Ele vivia, através de, claro que ele, com certeza, ele era um homem que também ele estudava, né, as leis de Deus, um fariseu. Ele realmente queria saber desse Jesus, porque por causa dos milagres que ele estava fazendo, né? E bem é que ele diz, para Jesus, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele foi, esse homem, foi para investigar a Jesus, procurar saber se realmente batia, realmente, se ele era realmente, tinha a maneira forte que era o Messias dele. Né? Mas só que Jesus, ele não ligou muito para que Nicodemos estava falando para ele, ele falou ao ponto certo, falando para Nicodemos que ele precisaria, né, se ele quisesse ir para o céu, ele tinha que nascer de novo, diz a palavra do Senhor. Então nós podemos observar que não é religiosidade, não é porque eu vou à igreja, não é porque eu leio a palavra de Deus, porque eu já ouvi também de pessoas que, irmãos, que já, pessoas incrédulas, pessoas que não são cristãs mesmo, que elas leem a palavra de Deus, elas conhecem até a palavra de Deus através da leitura, né? Mas não tem aquela clareza do Santo Espírito de Deus e não entende, e não reconhece Jesus como seu Salvador, né? E não reconhece Jesus como Senhor, não está acreditado, mas tem aquele conhecimento parcial, aquele conhecimento humano, né? E não é assim, o homem não é salvo através dessa forma. Ele tem que verdadeiramente nascer de novo, ele tem que nascer de novo, crer em Jesus como seu Salvador na sua vida. Então, João 3, versículo 1 a 21, ele fala sobre o novo nascimento em Jesus. Ele fala também, irmãos, da necessidade da fé e arrependimento, né, para entrar no reino de Deus. Então, tudo isso Jesus fala para Nicodemos. E nós podemos também observar que ele fala também do encontro com Nicodemos, do novo nascimento, como falei aos irmãos, né? Ele fala também das luzes e das trevas, e também do amor de Deus e a salvação. Então, como o fariseu, como estava falando, Nicodemos, ele pertencia a um grupo religioso muito proeminente na época. Ele era muito bem conhecido, bem sucedido, como eu acabei de falar. Ele era um mestre, ele era um professor da lei, mas ele precisava nascer de novo. Então, toda a pessoa que vem a este mundo, não importa se ela é pobre, ou se ela é rica, ou se ela é feia, ou se ela é bonita, ou se ela é uma coisa importante, não tem jeito. Somente através de nascer de novo, a pessoa ela vai obter o reino de Deus. Foi isso que ele está falando para Nicodemos, né? Ele diz que Nicodemos observava todas as leis de purificação e de piedade. Mas, irmãos, porém, Jesus disse a Nicodemos que isso não bastava, não bastava para estar limpo diante de Deus. Somente a água não era o suficiente para que pudesse ser limpo, para que pudesse ser santificado por Deus, pudesse ser perdoado os seus pecados por Deus. Mas ele precisaria também, irmãos, de outro algo espiritual, de uma verdadeira purificação espiritual. E qual é essa verdadeira santificação espiritual que santifica o homem? Que é somente, meus irmãos, através do Santo Espírito de Deus. Em Efésios 1,13, podemos ler, vamos ler Efésios 1,13.
irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos já sabem até de como eu vou ler mesmo assim. Eu creio que já está aí na tela, né? Efésios 1:13, só achar aqui. Diz assim a palavra do Senhor: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade e no louvor da sua glória. Então, a partir do momento da conversão do homem, a partir do momento que ele nasce de novo, ele se torna filho de Deus, e também o Espírito Santo de Deus passa a habitar nele. Então, você que aceitou Jesus como Salvador de sua vida, Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. É ele que faz a obra, é ele que faz você acreditar no Evangelho de Cristo. É ele que te salva do pecado, da justiça e do juízo. É ele que transforma a tua vida. É ele que muda a tua direção. Sem o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor Deus diz que este tal não é dele, porque não tem o Espírito Santo. Porque olha aqui a promessa que temos aqui, irmãos. O qual é o penhor, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Diz, ele é o penhor, ele é a marca, ele é a nossa herança, porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós seremos levados com ele, porque nós temos a marca, nós temos o Espírito Santo de Deus e nós somos propriedade já de Deus por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então o homem, ele precisa verdadeiramente, o primeiro passo que ele tem que dar, ele precisa nascer de novo. Aqui no versículo 3, aí respondeu Jesus: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, irmãos, como sendo um homem religioso, um homem que estudava muito a palavra de Deus, né? Ele, com certeza, ele quis pegar Jesus e dizer, mas como pode um homem sendo velho nascer de novo, né? Porventura voltar ao reino da terra e nascer segunda vez, né? Mas Jesus não deu muita trela para ele a respeito disso, disse, olha, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus é que realmente transforma e liberta o homem do pecado e do juízo. É ele que faz com que o homem se santifique diante de Deus todos os dias. É ele que ajuda através de tudo que nós precisamos em nossa vida. E o Espírito Santo, como acabamos de ler, ele habita para que nós possamos, que Jesus possa ver em nós, que Deus possa ver em nós que nós somos dele, que nós somos lavados por ele, pelo Espírito Santo de Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, e através do crer em Jesus, que nós possamos ter habitado por esse Espírito de Deus em nossas vidas. Aqui, irmãos, no versículo 14, podemos observar que Jesus ele fala para Nicodemos do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim pode que o Filho do Homem seja levantado. Então, Jesus estava mostrando para ele que, assim como aconteceu ali no povo de Israel, por causa da desobediência deles, Jesus tinha mandado uma praga para eles, uma serpente avassaladora, irmãos. Quando eles eram picados por essa serpente, eles morriam. O povo estava morrendo por conta dos seus pecados que se cometeram diante de Deus, por causa que eles eram desobedientes ao Senhor. E podemos observar que o pecado, ele é o mal que, infelizmente, só há um motivo para este mal,
que é o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele veio este mundo. Então ele dá uma demonstração aqui. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim pode o Filho do Homem ser levantado, para que todo nele crer tenha a vida eterna. Então, naquele tempo lá era uma serpente. E Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de ouro dourado, para que quando uma pessoa olhasse para aquela serpente, a pessoa tivesse sido picada por esta cobra, quando ela olhasse e olhasse para essa cobra, para essa serpente de ouro, ela iria ser curada. Aquele antídoto era a serpente que dava de novo saúde para essa pessoa. A mesma coisa é Jesus, irmãos. Era uma demonstração de Jesus, porque Jesus ele precisaria também ser levantado do madeiro, por conta de mim, por conta de você, por conta dos nossos pecados, porque nós já nascemos pecadores por natureza, somos pecadores por natureza e precisamos olhar para esse Jesus e precisamos reconhecer que esse Jesus veio ao mundo e nasceu, morreu por nós e foi crucificado na cruz. E nós temos que reconhecer isso para que nós também pudéssemos também ser salvos da vida, pudéssemos ser salvos também do inferno, do lago de fogo, por causa de Jesus. Podemos ver que naquele tempo lá as pessoas eram curadas, quando elas olhavam para essa serpente. E hoje o homem precisa olhar para Jesus, precisa crer em Jesus como seu Salvador, para que ele possa obter a vida eterna. Sem Jesus, não há vida eterna para o homem em Cristo. O homem não pode vir ao céu se não for por Jesus. Lembramos que nós vimos agora há pouco, em João 14, temos João 14,6 também que fala a respeito, Jesus diz também, que somente Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Jesus disse, respondendo Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então somente é através de Jesus que o homem vai ao céu. Mas Jesus é a única esperança para a humanidade, para Jesus. Então esse homem de Deus, irmãos, ele estava ali, ele não sabia a respeito de Jesus, ele realmente era o Cristo. Mas a Bíblia diz que esse Nicodemos também, alguns dizem que ele se converteu ao Senhor. Ele aparece 3 vezes na palavra de Deus, e a última vez ele está ali ajudando, emocionando o povo de Jesus, e ele mesmo próprio também, ele deu do melhor perfume para nossa amar Jesus ali também. Eu acho que ele é o seu perfume da sua própria escritura, ele doou para Jesus, porque ele sabia, ele reconheceu, ele sabia que Jesus era Deus, Jesus era o Cristo, por isso tal que ele procurou ajudar. Tanto é que também, antes disso, ele defende também ali, a situação de Jesus também diante das autoridades também. Então, por aí você pode observar que ele já tinha algo assim no seu coração, sabendo, reconhecendo, porque esta palavra foi para ele. E ele precisaria nascer de novo, não é somente religiosidade que ele é salvado, não é só porque estudava a lei, não. Pegando isso como para nós também no nosso dia a dia, existem muitos nesse mundo aí, no nosso próprio estado, nossa própria terra que nós vivemos aqui, no nosso município meu, Manaus, existem muitas pessoas que se dizem cristãs e vão somente para a igreja para, para bater o ponto, mas não tem um compromisso para com Deus, precisa ter um compromisso de se realmente é um cristão ou não. Existem pessoas que vão somente à igreja para ouvir a palavra de Deus e não se convertem, somente vem e ouve, vai e volta de novo, não tem aquele compromisso para com Deus, não abre seu coração para o Senhor, se realmente ela é uma salva ou não. Não é somente ouvir, você tem que crer, entregar sua vida a Jesus, Ele somente pode te salvar. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que o Espírito possa fazer a obra. Quando o Espírito habita em você, você muda, você é transformado,
Você somente não vem e vai, você procura ajudar, você tem vontade de estar presente com os irmãos, você tem vontade de estar em comunhão para com os irmãos, você tem vontade de ajudar na obra do Senhor, de alguma forma, não sei, mas Deus te coloca no teu coração. Porque o Espírito Santo de Deus, ele também distribui dons a cada um daqueles que habitam no seu corpo. Né? Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você também tem um dom. Né? Basta você orar a Deus e pedir, Senhor, qual será o meu dom que eu tenho para ajudar a tua obra? Qual é o dom, Senhor Deus, me mostra o dom que eu tenho aqui para apresentar, para te ajudar, Senhor Deus, na tua obra. Eu não quero apenas somente vir e ir em tua casa e estar vazio todo o tempo, eu quero estar cheio do teu Espírito Santo. Irmãos, muitas das vezes, quando nós nos afastamos de Deus, da palavra de Deus, por conta do pecado, nós também entristecemos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Já não sentimos mais o poder do Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Ficamos frios espiritualmente e ficamos frios, gelados e não nos importamos mais para nada. Queremos somente estar afastados daquilo que acha que irá estar nos perturbando. Mas não, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você quer estar presente, você quer estar vindo à igreja, você quer estar ouvindo a palavra de Deus, você quer estar junto para com os irmãos, você quer estar em comunhão, você quer ajudar em alguma coisa. Irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, Jesus, Ele está de braços abertos para te abençoar. A Bíblia diz que quanto à vida há esperança. A palavra do Senhor diz que Jesus fala em João 5,24, diz: em verdade, te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus está dizendo: olha, se você crê, se você ouvir a minha palavra, olha, Nicodemo, se você ouvir a minha palavra, eu estou te falando, se você crê em todo o teu coração, você tem a vida eterna, você nasceu de novo. Então, Nicodemo, você tem o primeiro passo que tem que dar, você tem que ser novo. Não é somente letra, não é somente você estudando, você tem que crer, você tem que entregar tudo para Jesus, para mim, para que você possa obter a vida eterna, o Espírito Santo de Deus possa habitar na tua vida, porque somente a palavra não é o suficiente para você. Você precisa ter o Espírito Santo na sua vida, Nicodemos. E para todos aqueles também que ouvem o Evangelho, ela precisa também reconhecer que nem Nicodemos precisava reconhecer, para que o Santo Espírito de Deus pudesse habitar na sua vida. Então, irmãos, eu pergunto: o que significa crer em Jesus para você? O que significa crer em Jesus para você? Você pode pensar assim: mas Jesus, o que significa crer em Jesus? Significa que eu intelectualmente posso pensar dessa forma, posso concordar que Jesus, nasceu de uma virgem de Belém, como nós já ouvimos a história, nós sabemos muito bem, de que ele é um grande mestre, a palavra de Deus. Podemos pensar assim, que Jesus veio desse mundo, as pessoas leem assim, ouvi falar de um homem que era intelecto da palavra de Deus, e ele já morreu, que é aquele que tinha um programa, que apresentava um programa à noite. Eu estou esquecido o nome dele agora. Jô Soares, exatamente. Era um homem que conhecia assim, qualquer dia a palavra de Deus, um homem intelecto. Mas eu não sei se aquele homem se converteu ao cristianismo, se ele ficou somente em cima do muro, se ele não nasceu de novo, se ele, o Espírito Santo habitou na sua vida e o transformou. Eu não sei disso. Mas eu sei dizer que não somente o intelecto, você precisa crer e acreditar. Então, de que forma eu tenho que crer? Claro, sim, intelectualmente sim. Você pode pensar dessa forma: Jesus nasceu de uma virgem de Belém,
de fato, ele é um grande mestre. Porém, irmãos, é mais do que isso. Nós temos que ir mais profundo do que isso. Que somente da segunda vista, e também ele é um grande mestre na palavra de Deus, porque ele fez muitos milagres prodígios. Ele fez todas as coisas para que o homem pudesse acreditar que ele era Cristo. Que os judeus pudessem acreditar que ele era Cristo. Então, mas não é somente isso. O homem ele tem que ter fé em Jesus Cristo e crer que ele é Deus. O homem precisa acreditar que Jesus ele é Deus. Ele não é um homem natural como nós. Só porque ele veio este mundo e habitou no corpo, não quer dizer que ele é um homem natural. Ele é Deus. Nós temos que crer. Nós temos que ter essa fé. Você tem que ter essa fé. Você precisa ser de novo, você tem que crer que Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, ele veio do céu, ele habitou em mim de nós, para que pudéssemos ser salvos por ele, para que ele viesse morrer a nós. Em João 1:1, vamos ler rapidamente, João 1, diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando de quem? De Jesus. Jesus, ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida eterna, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 12: mas todos quanto o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Então, irmão, você ouvinte, você que ainda não conheceu Jesus, você também precisa crer que Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele veio este mundo para te salvar da ira do mundo. Ele veio este mundo para te dar o céu. E também nós precisamos crer, você precisa crer também que Ele o salvou ao ser crucificado em seu lugar. Efésios 2:8. Coloca aí, Efésios 2:8 diz também que Ele salva o homem, né? Em nosso lugar. Ele morreu por nossos pecados. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, mas é dom de Deus. E o versículo continuando diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, não é pela estabilidade que eu tenho, não é pela riqueza que eu posso ter, ou pela minha pobreza, ou algo que eu acho que possa ser salvo. Não, é somente através da fé em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem, ele nasce de novo, ele se torna uma nova criatura. É nascimento. Então, ele fala, está falando isso para Nicodemos. Nicodemos precisava entender que Jesus, ele era o Senhor, ele era Deus, ele era o homem que tinha vindo deste mundo para dar a salvação. Então, ele precisava acreditar, precisava reconhecer isso também na sua vida. Este homem, como eu falei, ele estava investigando a vida de Jesus, mas Jesus pega com ele pesado e fala: olha, Nicodemos, você precisa realmente nascer de novo, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em você, para que você possa ser transformado. Nicodemos estava com vergonha, por isso que ele foi de noite com Jesus, porque ele estava no rito dos maiorais, e Jesus estava sendo para eles ali como se tinha ditado, né, uma pedra de sapato deles ali. Né? Eles não gostavam de Jesus. Os seus amigos,
da sua altura ali, onde ele estava no meio ali dos maiorais, né? Os fariseus não gostavam de Jesus, da sua doutrina, dizendo que ele era o mestre, que ele era o Senhor, que ele tinha vindo esse mundo para dar salvação. Então ele não acreditava. Por isso que ele foi de noite com Jesus, para que ninguém visse ele lá com Jesus, para que ele viesse interrogado também, porque ele estava com Jesus lá e ele estava acreditando já na doutrina de Jesus. Né? E eu falando com os irmãos agora, acho que isso deve passar o tempo para os irmãos, né? O tema que eu trouxe para os irmãos, perdão, eu falaram para os irmãos, mas o tema, irmãos, é o novo nascimento espiritual e a salvação pela fé em Jesus. Então esse é o nosso tema, o novo nascimento espiritual e a salvação pela fé em Jesus. Então nós temos aqui muitos versículos que podem acrescentar também sobre o crer em Jesus. Então, se você continua crendo que de algum modo pode obter sozinho a salvação, jamais nasceu de novo verdadeiramente. Como eu falei agora há pouco, se nós achamos que de algum modo possamos obter a salvação, não tem outro jeito para obter a salvação. É somente através de Jesus Cristo, do crer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é este mundo e morreu por nós e foi levantado no madeiro para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. Salvos da ira vindoura. Entretanto, ao depositar realmente a sua fé em Jesus, receberá o dom da vida eterna. Olha que promessa que nós temos, irmãos, em nossas vidas. Entretanto, ao depositar realmente a sua fé em Jesus Cristo, você receberá o dom da vida eterna. Então, o que significa dom? Significa presente. Né? Você receberá esse presente. Lembra que nós lemos agora há pouco, Efésios 2,8? Né? O dom que recebe de Deus é a vida eterna. Pela graça, porque é de graça. Né? Jesus veio a este mundo para dar de graça a salvação. E até hoje está sendo de graça essa salvação. Né? Mas um dia essa porta vai fechar. Um dia esta porta da graça ela vai fechar. Aí, como é que vai ser salvo? Né? Se a porta vai se fechar. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está vivo, Deus está te dando uma oportunidade para você crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Para que você possa obter esse dom da vida eterna, e é Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o pedido que te dá. Como o nosso diácono Nelson leu agora há pouco, e aqui na frente, sobre João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas e muitas moradas. Então, essa morada é para você também, que não tem Jesus na sua vida. Jesus foi preparar um lugar, e com certeza neste lugar já está preparado para aqueles que receberem esse dom. Você quer receber esse dom? Entregue sua vida para Jesus. Ele te dá essa oportunidade hoje, esta noite, em sua vida. Hoje, a palavra de Deus, irmão, está muito fácil de ser lida. Né? Hoje, a palavra de Deus, nós temos muitos e muitos meios de comunicação da palavra de Deus: rádio, televisão, internet, livros, estudos, muitas e outras coisas. Antigamente era difícil. Antigamente não existia internet. Antigamente era difícil você ler e estudar a palavra de Deus. Nem livros realmente não tinham. Eu lembro que no meu tempo, os pregadores antigamente faziam os seus esboços, né? E martelava sua mente, não dava para procurar entender, porque não existia muitas, como se posso dizer assim, facilidades como hoje nós temos, né? As coisas boas que podemos obter para estudar, para que possamos incrementar a mensagem de Deus, né?
da palavra de Deus para transmitir. Mas só que hoje a humanidade, irmãos, jovens, adolescentes, senhores também, estão também, como existe também esses meios de comunicação, e a internet principalmente, existe muito entendimento também e atrapalha também no meio evangélico. Porque, muitas vezes, o crente, ele se apega a algo, né, dessas coisas aí de entretenimento, acaba esquecendo algo melhor que a palavra de Deus, quer buscar o cumprimento que existe a palavra de Deus e procurar buscar mais conhecimento, e vai buscar outras coisas que não é de Deus. Aí vem o esfriamento espiritual, né? Aí vem a queda, aí depois, infelizmente, está no mundo, se desvia para longe de Deus, porque se apega a coisas. A internet é muito boa, né? Mas você tem que saber usá-la também para o bem, porque também existe para o mal, existe para o pecado também, para afastarmos de Deus também existe, mas existe parte boa também, e são leituras, livros, pregações da palavra do Senhor que nós podemos obter também. E hoje o mundo vive assim, na correria do dia a dia. Hoje em dia a noite ficou mais curta para as pessoas dormem menos, né? Do que antigamente. A correria, a ansiedade para viver alguma coisa, para ter alguma coisa, para fazer alguma coisa, e esquece do melhor, que é Deus, que é a palavra de Deus. E não dá credibilidade à palavra do Senhor, porque são quantos e tantos pregações que temos na mídia e às vezes não vemos nenhuma, porque não dá tempo. Dá tempo para outras coisas, mas para a palavra de Deus não dá, nunca dá. Só dá 10 minutos, só dá 5 minutos, só dá 1 minuto, só dá meio minuto. Mas para outros entretenimentos, você passa o dia todo se for possível. Não é verdade? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, meus amados irmãos. Igreja do Senhor, precisamos despertar o sono, precisamos realmente viver a palavra de Deus em nossas vidas, precisamos perguntar a Deus se realmente nós somos cristãos dele, porque, irmãos, eu digo para vocês que a pessoa que ser um cristão, a pessoa que é um cristão, ela quer ter as coisas de Deus, ela quer fazer as coisas de Deus, ela quer obter e trabalhar a obra de Deus, porque nós fomos salvos para fazer as boas obras, nós fomos salvos para anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, para as pessoas que ainda não reconheceram, para as pessoas que precisam crer. Nós somos um meio de comunicação para as pessoas, a igreja é um meio de comunicação para as pessoas. E será que nós estamos fazendo isso como igreja do Senhor? Será que nós temos abrido nossos lábios e falado para alguém de Jesus? Ou será que eu sou de uma igreja para bater ponto e depois sair, né? Já está tudo bem, está tudo legal, a parte? Não, mas você não fez essa parte não. A sua parte é anunciar, é evangelizar, é falar de Jesus, porque nós somos ministros, nós somos lá Pedro fala que nós somos, esqueci a palavra agora, o Joaquim me ajuda. Nós somos embaixadores de Cristo, né? Somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra para anunciar a palavra de Deus. Vai voltando aqui para nosso assunto, para nós encerrarmos. Aqui no versículo 16, Jesus continua dizendo para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha que podemos, Deus amou este mundo de uma maneira tal, podemos, de tal maneira que ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Ele não está dizendo que você vai ter, você um dia vai ter, não,
tem, no momento da tua conversão, a salvação em Cristo Jesus. No momento que você crê, no momento que você abre os seus lábios e diz: Senhor, eu creio, e o Senhor é Deus, e o Senhor é Senhor, e o Senhor pode perdoar meus pecados. A partir desse momento, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Você pertence a Deus. E ninguém mais tira você das mãos de Deus, porque você pertence a Ele. Um dia que você morrer, você vai estar no céu com o Senhor. Um dia que nós tivermos que Jesus vier buscar a sua igreja, também estaremos com Ele no céu, um corpo transformado, assim que aquele que morreu também. Em Cristo, Ele vai ressuscitar um corpo também glorioso para entrar no céu. Embora tenha tido que todo julgamento lhe foi confiado pelo Pai, que Jesus diz aqui no versículo 17, porque quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, né? Então, embora tenha dito que todo julgamento lhe foi confiado pelo Pai, Jesus nos assegura de que não veio à terra para julgar, mas para salvar. Isto quer dizer que já fomos perdoados por Ele. Assim, quando cremos em Jesus, aceitamos que Ele já tomou sobre si, totalmente, de forma bem sucedida, o nosso castigo. Mas os que rejeitam Jesus como Salvador, não também lhe rejeitam a provisão de perdão. E deveremos suportar todo o castigo por seus erros. Então digo para os irmãos: se você que está livre da imobiliária, Jesus pagou o preço da vida de Deus em nosso lugar e em teu lugar. Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Mas um dia, Jesus vai estar como juiz. E aí sim, Ele vai julgar. Hoje Ele está como teu Senhor, como teu Salvador. Lembra que eu falei agora há pouco? Enquanto a vida, há esperança. Você tem a esperança de receber este dom. Basta você ter Jesus como teu Salvador. Mas um dia, se você conhecer Cristo, você vai ter a saída de Deus em você. E não terá mais jeito. Vai passar pelo julgamento. A Bíblia diz que o grande trono branco irá enfrentar essas pessoas. E o Apocalipse também diz que os que não forem contados o seu nome no escrito do livro da vida foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mas a oportunidade está dada, porque Jesus, a porta da graça está aberta. Jesus, Ele é a porta da graça. Então Jesus está dando a você a salvação de graça. Ele quer te dar esse dom de salvação, esse presente para você. Ele te dá o Espírito de Deus a você, para que você possa mudar de vida, possa mudar de direção, possa ter uma nova vida em Cristo Jesus. Você que aceitou Jesus como seu Salvador, quando você lembra do seu passado, você pode observar e dizer: poxa, como que eu era, no passado, o que eu vivia, o que eu fazia, e agora eu faço de outras formas, eu sou outra pessoa. Jesus transformou minha vida, Jesus me mudou. É isso que o Espírito Santo de Deus faz na vida da pessoa que é salva por Ele. Ele transforma, Ele muda a direção. A transformação é real, porque Deus, Ele é real. O sobrenatural, Ele é real. E eu posso dizer isso para os irmãos como testemunho, porque eu já pude ouvir o sobrenatural de Deus. Eu já pude ouvir o sobrenatural de Deus e ouvir, bem ouvido, a palavra, o sobrenatural existe, as trevas existem. E Deus me abriu os meus ouvidos para me ouvir o sobrenatural, o que realmente acontece. Eu não cheguei a ver, porque eu não tive coragem de abrir meus olhos quando eu estava orando ao Senhor.
mas eu ouvi muita coisa. E eu fico pensando que às vezes existe, né, um mal sobrenatural. Às vezes a pessoa acha que não. Lá no trabalho, eu estava falando com um colega, eles estavam conversando sobre, tipo assim, uma discussão, mas uma conversa, sobre anjos caídos e tal. Aí eu cheguei lá, fiquei sentado. Aí, não sei o que nós falamos lá, eu falei assim, olha, o sobrenatural existe. Anjos caídos existe porque caiu a terça parte dos anjos de Satanás por causa da desobediência que fizeram a Deus. Queriam ser mais do que Deus. E Deus lançou os do céu. E eles estão por aí, espalhados, né, tentando levar, porque já estão condenados, tentando levar consigo muitas pessoas com eles para o inferno. Então existe. Eu falei para eles que existe. O mal existe. Né? A macumbaria, por que existe? Porque o mal é o mal, a macumbaria é o mal. Não existe. Mas, irmãos, para nós finalizarmos, quem nele crê não é julgado. Porque não crê, já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Olha, Jesus falou: se você crê, você não é julgado. Você não passará do julgamento de Deus. Mas se você crê, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não ser ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, irmãos, você, mais uma vez, quer fazer esse pedido, você que não tem Cristo como seu Salvador, você tem a oportunidade na sua vida hoje de entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor da sua vida. E automaticamente, eu digo para você, com certeza, se você abrir os seus lábios e confessar Jesus como teu Salvador, dizendo, reconhecendo que é pecador e precisa de perdão de Deus, precisa ser lavado, precisa ser santificado pelo Espírito Santo de Deus, você, nesse momento, você terá acesso, você terá o Espírito Santo de Deus na sua vida. E sua vida irá mudar, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Mas, infelizmente, se você não aceitar esse Jesus, se você não crer, se você disser, para mim não dá ainda, preciso viver mais a minha vida, não faça isso. Porque o dia é hoje, Jesus está te chamando, está dizendo que você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito, para que você possa mudar dentro de Deus. E nós que somos cristãos, nós temos que analisar a nossa vida como cristão de Deus, se realmente nós somos salvos. Será que eu estou nascendo de novo? Ou será que eu estou brincando de ser um cristão? A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de Jesus, esse sim, ele vai herdar o reino dos céus. Quando você tem o Espírito Santo, você faz a vontade de Jesus, de Deus. É isso, você tem vontade. Eu não quero aqui dizer, olha, você ninguém sabe. Está dizendo que eu não sou salvo no orçamento. Assim como Paulo disse, olha, Analises, da ceia, Paulo falou, analise que vocês bem, se vocês vão participar da ceia, se vocês têm algum pecado, peça perdão de Deus para que você possa ceiar. A mesma coisa nós, irmãos, temos que provar, ver se realmente olhamos para ele e dizer, será que eu sou um cristão verdadeiro? Ou eu preciso nascer de novo para que eu possa ter o Espírito Santo de Deus na minha vida? Será que a minha vida foi transformada mesmo?
Por tudo isso, nós temos que analisar nossas vidas. A obra, Jesus falou que é para nós executarmos. Né? Nós temos esse privilégio em nossas vidas que nem os anjos têm, que é anunciar a Jesus como Salvador. Então, nós temos esse privilégio em nossas vidas, irmãos, porque nós somos de Jesus, né? E temos esta graça de apresentar este Evangelho às pessoas, para que elas possam ouvir. Então, a pessoa só vai crer se ela ouvir. A pessoa só vai acreditar se ela realmente está ouvindo o Evangelho. Não importa onde você estiver, no seu trabalho, no seu dia a dia, ou numa rua, você passando, você pode falar de Jesus para alguém, apresentando um folheto, lendo com essa pessoa esse folheto e apresentar esse Jesus para ela. E ela vai analisar. Deixa que o Espírito Santo o resto, tá? Porque o Espírito Santo ele faz a obra. Nós somos somente um meio de comunicação para que a pessoa possa crer. Né? Nós temos que apenas abrir os lábios e falar, mas quem vai fazer a obra, quem vai fazer a pessoa acreditar, reconhecer, é o Santo Espírito. É a partir do momento que a pessoa acredita e reconhece, ele passa a acreditar essa pessoa, e essa pessoa é transformada, passa também já a trabalhar para o Senhor. Amém? Deus aplique essa palavra nos nossos corações e que nós possamos, irmãos, continuar servindo o Senhor, não desista de servir o Senhor, porque seja fiel até a morte e da cheia coroa da vida. Então, nós temos que ser fiel ao Senhor até que o Senhor nos levado aqui ou até então até quando Ele vier. Nós iremos subir com Ele. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos meditamos nesta noite. Ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a melhorar cada dia mais, Senhor Deus, como cristãos na nossa vida, Senhor, para que nós possamos abrir nossos lábios, Senhor Deus, para falar do Senhor Jesus para as pessoas, Senhor. Nós, como a igreja, precisamos, porque nós somos do Senhor para fazer isso, nós somos o Senhor para fazer boas obras e a de anunciar, Senhor Deus, a tua palavra, para que as pessoas possam crer em Jesus como Salvador das suas vidas, para que mais pessoas, Senhor Deus, possam ser salvas, possam também estar com o Senhor, porque o Senhor falou que o Senhor foi para o céu preparar um lugar para nós, para aqueles que vão crer, Senhor. E nós precisamos anunciar para que haja esse despertamento, Senhor Deus, às pessoas que vão ser salvas, Senhor, para que elas possam obter, Senhor Deus, esse lugar no céu de Deus. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, da igreja, Senhor. Tem misericórdia daquelas pessoas também que ainda não têm Cristo como Salvador. E que um dia elas possam reconhecer também o Senhor como Senhor, o Senhor como Senhor Deus, que veio esse mundo para dar salvação, Senhor. Corre por nós, sendo cravado na cruz, Pai. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, é que nós te agradecemos. Amém, amém, amém. A palavra está aí com o nosso irmão Tiago Elielson, que vai, é o dirigente também desta noite, vai dar continuidade com os irmãos.